Bem, uma alegria estar começando mais esse conteúdo aqui no canal Viver Brasil. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa programação aqui pelo YouTube, pelas redes sociais. É uma alegria, neste momento, estar aqui onde eu estou. Eu estou no gabinete da doutora Fernanda Altoé. É uma vereadora de Belo Horizonte, eu estou aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas é uma vereadora que não é uma vereadora qualquer, é uma vereadora que realmente está tendo uma série de comentários em relação à sua atuação, como é que ela vem trabalhando, e muito por conta disso, teve o seu nome, inclusive, colocado aí nesses últimos dias como uma possível pré-candidata a vice-governadora de Minas Gerais. É o seu segundo mandato como vereadora e já nesse movimento todo, nessa efervescência. Sua cabeça deve estar aí agitada e o coração animado, não é isso? Gustavo, minha vida é sempre agitada, né? Mãe de 2 filhos pequenos, mas eu aprendi a botar a cabeça no lugar e só seguir em frente. Primeiro, te agradecer por estar aqui no meu gabinete, é um prazer estar com você, novamente no canal Viver Brasil. E é isso, eu sigo minha rotina, sigo meu dia a dia, fico feliz pelo reconhecimento, mas também não vou ficar esperando nada acontecer. Eu vou continuar trabalhando e quem sabe. Fernanda, você iniciou essa jornada sua na política especificamente, de uma maneira muito, vamos falar, não foi uma situação totalmente planejada, você foi convidada ali para iniciar as conversas no Novo e a partir dali foi candidata a vereadora, ganhou e começou a se tornar uma representante popular em Belo Horizonte muito distinta, muito reconhecida. Por que as pessoas estão olhando para o seu trabalho de maneira diferenciada? Por que pessoas de muita qualificação, de muito discernimento, estão enxergando em você um trabalho diferente? Cito aqui com muita alegria, tem um grande amigo que é o José Murilo Procópio de Carvalho, um dos principais advogados que a gente tem no nosso país. É um dos que realmente acreditam no seu trabalho, mesmo sem ter um conhecimento tão profundo, mas é uma pessoa que realmente admira o modelo de trabalho. Que modelo é esse? Gustavo, eu acho até que pela minha formação, né, eu trabalhei 10 anos como assessora no Tribunal de Justiça, fui promotora de justiça no estado de São Paulo. Eu prezo muito pela técnica, pelo bom senso, pelo consenso, sem populismo. Eu acho que o grande diferencial do meu trabalho é que eu não sou uma política que está aqui nem pelo poder e nem pelo dinheiro, né? Porque isso eu tive muito mais como promotor. Eu tive um salário que era 4 vezes maior, uma aposentadoria integral e poder por poder eu tinha sem ter todos esses jogos por trás. Eu acho que a minha atuação é muito voltada para o resultado e as pessoas conseguem ver o propósito da minha atuação nessa busca de resultado, sem manipulação em discursos populistas. Então eu acho que isso acaba sendo um diferencial dentro da política. A receita é essa. E o que foi feito, por exemplo, nos primeiros 4 anos do seu primeiro mandato? Nós estamos agora no primeiro momento do segundo mandato, no primeiro ano aí de atividades. Sim. O que foi feito nos primeiros 4 anos e o que você já armou para esses próximos 4 anos, no primeiro ano da sua segunda legislatura? Olha, primeiro que eu acho que eu participei, direto ou indiretamente, de todas as CPIs que aconteceram na Câmara Municipal. Eu participei da CPI do abuso de poder como relatora, eu participei da CPI da Covid como vereadora participante, muito embora não fosse integrante da comissão. A CPI da Lagoa da Pampulha começou em função de um pedido de informação meu na Câmara Municipal. Eu acho que esse papel de fiscalização, ele era muito relegado pelo vereador, que tinha só esse foco de ficar fazendo lei, e esquecia esse papel muito importante de fiscalizar, porque afinal de contas é quando o dinheiro público chega no destino final necessário, a gente preza pelo resultado, e você está em todas as pautas, saúde, educação, zeladoria, todas as pautas. E eu iniciei aqui na Câmara uma atuação que poucas pessoas faziam, que é baseada em informação. Eu devo ter sido a vereadora que mais fez pedido de informação na Câmara Municipal, tanto que
A prefeitura chegou a mudar um decreto, a baixar um decreto, que eles brincaram de decreto anti-Fernando Autué, porque eu fazia pedido de informação para várias secretarias, vinham respostas diferentes, eu via o pulo do gato e atuava. Hoje tudo passa pela Secretaria de Governo antes de ir para qualquer vereador. Então eu sempre atuei muito com base na resposta oficial, e as minhas melhores atuações são todas vindas de pedidos da população. Eu recebo todo mundo, eu de fato represento as pessoas e vou atrás daquilo que elas precisam. Agora que seu nome está aí ventilando como uma possível candidata pré-candidata a vice-governadora, se você fosse levar para Belo Horizonte ou para Minas Gerais os 5 principais pontos das suas realizações como vereadora que fazem jus você dar um salto ainda maior, o que seriam esses pontos de muita importância que você fez para Belo Horizonte e para a população de Belo Horizonte nos primeiros 4 anos, e aproveitando esse ano de primeiro ano de legislatura nova, o que está sendo feito? Então eu estou te perguntando isso para você falar para o telespectador e telespectadora o que você fez como vereadora nos primeiros 4 anos da sua primeira legislatura e agora nesse segundo momento. Bem, acho que o ponto número 1, tanto em Belo Horizonte como em Minas Gerais, é a questão da mobilidade urbana. Belo Horizonte está na 3ª maior região metropolitana do país. A gente vê problemas graves de mobilidade, onde cada cidade tem uma mobilidade, cada cidade tem um preço. Um ônibus que sai de Nova Lima não pode parar no BH Shopping, porque o ônibus de Nova Lima é subsidiado pela prefeitura. O ônibus só pode chegar em Belo Horizonte se for metropolitano. A passagem é a diferença. Acho que a gente precisa pensar num grande plano de mobilidade para o estado todo, em especial a região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito importante, a gente ter governança, a gente ter transparência, a gente ter qualidade. O cidadão não está preocupado em quanto vai pagar somente. Exemplo disso, tem muita gente usando Uber Moto ao invés de pegar o ônibus e pagando mais caro porque ele quer chegar no horário, ele quer ter segurança, ele quer ter previsibilidade, porque o tempo vale para qualquer cidadão, inclusive para o que ganha o salário mínimo, porque a hora dele é R$ 7,50, é muito mais cara do que a passagem de ônibus. Então, mobilidade urbana é um ponto muito importante. Zeladoria, né? Zeladoria, para quem não sabe, zeladoria é a manutenção da cidade. A manutenção os da parques, cidade. as ruas, Exato. O lixo e o que mais for de manutenção. Tudo. O cuidado com a cidade. Onde que Belo Horizonte mais peca na zeladoria? Onde que Belo Horizonte mais peca como cidade? Independente se é governo, Damião, Márcio Lacerda, qualquer tipo de prefeito que a gente tenha tido na cidade, o que você entende que são os principais gargalos que a gente tem? Pessoa em situação de rua. Eu acho um absurdo achar que porque você deu uma barraquinha, você deu o colchão, você colocou a planta na porta, tem um cachorro caramelo, é dignidade. Tá na rua não é dignidade para ninguém. E a gente precisa entender de fato qual é a situação que está levando essas pessoas a serem mantidas na rua. Isso é um problema, inclusive, de tráfico de drogas. Essas pessoas estão sendo usadas não só como usuários, mas também como aviõezinhos. Uhum. E tá todo mundo achando ok, achando normal e falando em dignidade. Quem quer morar na rua? Isso é dignidade para quem? Então esse é um ponto crucial quando a gente vai para o interior. É o comentário geral de Belo Horizonte, como que as pessoas se entristecem quando elas chegam em Belo Horizonte. Você, como uma parlamentar do Partido Novo, qual que é a sua posição em relação a essa questão dos moradores de rua? O que tem que ser feito com essas pessoas? Ô Gustavo, a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira. A gente precisa saber quais dessas pessoas precisam de um tratamento de drogas, quais dessas pessoas precisam de um resgate dos laços familiares, quais dessas pessoas estão com problema de saúde mental, porque você acabou com a política pública de tratamento psiquiátrico. O Estado não cuida mais. O Estado que eu falo é poder público. O poder público não cuida mais. A família não quer cuidar. Quem vai cuidar de quem? A pessoa que está com um problema grave de dependência química, muitas vezes a família não dá conta mais. Os laços se romperam. Você entende que o Estado tem que dar essa mão?
Eu entendo que a sociedade precisa acordar, porque alguém precisa cuidar dessas pessoas. Se tiraram essa função do poder público, se a família lavou as mãos, como nós vamos lidar com isso? Porque discurso anti tem aos montes. Isso. E a favor de alguma coisa, quando vai começar esse discurso? Então eu acho que a gente precisa restabelecer laços familiares, e tem muita gente que está na rua, mas não gostaria de estar. O problema de estar na rua é um problema de fato de moradia popular, que não me parece ser. E, assim, é uma pauta muito importante também que eu tenho atuado, a questão dos parques públicos. Os nossos parques todos fecham, com raras exceções, às 5 horas da tarde. Uai. Eu chego em casa às 7 horas da noite. A pessoa vai usar o parque quando? Em que momento ela vai ter a oportunidade de pegar o filho e, fora do horário do expediente, estar num ambiente público de qualidade, usufruindo de um espaço público? Então a gente precisa de segurança, a gente precisa de guarita, a gente precisa de cuidado, a gente precisa investir mais nos espaços públicos do que na publicidade. Belo Horizonte tem muitos parques? Vários. Tipo, vamos falar, os mais simbólicos, no meu entender aí, para qualquer cidadão de Belo Horizonte, talvez o Parque Municipal e o Parque, Parque das Mangabeiras. O Parque das Mangabeiras, inclusive. O que além desses dois a gente tem de expressivo? Nossa, nós temos ali o Parque das Borboletas, nós temos... O Parque das Borboletas é um que é bem usado, né? Nós temos o Parque Renato Azeredo, nós temos o Parque René Gianetti, nós temos um parque no bairro São Paulo, eu tenho até um levantamento. Buritis tem eu um acho também? Que são mais de 80, parece que é legal. 80 parques em Belo Horizonte. E não são bem cuidados? A prefeitura está... O setor de parques aqui em Belo Horizonte está custando a fazer a manutenção deles. E tem uma expectativa disso virar, por exemplo, uma parceria público-privada? Não, nós poderíamos, inclusive, usar uma lei que é da bancada do Novo, que é o naming rights, que é muito utilizado em São Paulo, por exemplo, no parque... Você tem dois parques, você tem vários parques em São Paulo, mas o Ibirapuera e o Vila Lobos são dois lugares que foram concedidos para iniciativa privada por concessão e realmente se transformaram em parques com vida. Com vida. Então você tem gente, você tem segurança, você tem estrutura, iluminação. Você tem água de coco, você tem triciclo, você tem uma série de movimentos que você pode fazer ali, Exatamente. Seja sozinho, seja com a sua família. Fernando, eu acho que você tem muita coisa para falar, a gente poderia estar fazendo uma retrospectiva, aqui né? para vários temas, mas eu queria me concentrar em uma outra parte, aproveitando que a gente está aqui tomando esse café com você. Eu estive alguns dias atrás no Belvedere. O Belvedere é um dos locais, talvez uma das regiões mais aprazíveis, mais bacanas, mais legais que a gente tem no Brasil. Não estou falando de Belo Horizonte, eu estou falando de Brasil, porque ali realmente se tornou algo que é diferenciado. Você tem uma qualidade de casas muito... A vida pulsa no Belvedere, o tempo inteiro, não estou falando de agora. Tem, principalmente quando o BH Shopping abriu lá 45 anos atrás, 46 anos atrás, é óbvio que a vida do Belvedere foi se transformando. Eu lembro que o José Isaac Pérez, quando foi fazer uma conexão empresarial conosco, ele já fez alguns, ele falou o seguinte, que quando foi lançar o BH Shopping há 47 anos, 48 anos, e começou a fazer os primeiros movimentos em Belo Horizonte, ele foi no prefeito falar que estava querendo ajustar essa área aqui para poder construir um novo empreendimento, papapá. E o prefeito chegou para ele e falou, mas peraí, você está fazendo um shopping para cabrito? Que a única coisa que você vai achar lá é uns cabritos ali, no máximo, não tinha nada. Hoje o Belvedere realmente se transformou em um dos principais bairros que a gente tem no Brasil, em relação à quantidade de casa, à qualidade de casa, empreendimentos imobiliários como prédios residenciais, comerciais, isso ao longo dos anos, mas sempre mantendo uma característica residencial muito explícita. Agora, nesses últimos tempos, e aí eu faço esse adendo aqui para que a gente fale sobre isso, nesses últimos tempos o Belvedere está passando por uma nova
revitalização para uma nova realidade. Então, uma série de empreendimentos que antes não poderiam se ter ali, passou-se a poder ter. Então, você tem um exemplo, por exemplo, aí, o tal do Botânico Shopping, vários outros empreendimentos ao lado e nos arredores de altíssimo nível. O que aconteceu com o Belvedere nesses últimos tempos? E eu sei que o que aconteceu lá tende a acontecer em algumas outras regiões de BH, correto? Ô Gustavo, a cidade ela é viva e ela está sempre em constante mudança. Minha mãe conta que na época dela, de jovem aqui em Belo Horizonte, o Chique era o centro da cidade. Eu, mais nova, o Chique era Savassi. Isso. Depois virou Lourdes. Hoje é o Belvedere. Sim. A cidade está em constante movimentação e isso é normal. Eu vi essa mudança do Belvedere, eu fui uma das primeiras moradoras ali do Vila da Serra. E eu acho que trouxe vida para o bairro. Antes a gente passava, coisa de 10 anos atrás, a gente passava ali no bairro, era aluga-se e vende-se de cabo a rabo. E ninguém conseguia vender, alugar uma casa boa no Belvedere por um preço razoável, né? E olha hoje quanto aquilo ali está valendo. Eu acho que tem que encontrar o equilíbrio também do conforto do morador para o desenvolvimento. E eu acho que a Associação de Moradores do Belvedere, ela faz isso com maestria. É das únicas em Belo Horizonte que funciona com essa... Ela tem encontrado... volúpia. Exatamente. Ela tem encontrado esse meio termo, sabe? O Belvedere, na verdade, o comércio... O Birajara, né? Não. O Birajara é o... Não, ele é da Associação dos Amigos. Dos Amigos do Belvedere, é isso? Isso. E esse é antigo lá. A Associação dos Moradores do bairro Belvedere. O Birajara está lá tem muitos anos, não é? Mas não é ele quem toma esse tipo de... Mas ele é um movimentador lá. O tempo inteiro, há 20 anos que eu escuto falar desse homem. Então, assim, o que eu vejo é que, na verdade, o comércio já estava estabelecido no bairro Belvedere. Mas estava estabelecido muitas vezes de forma ilegal, com um quinai errado e todo mundo fazendo vista grossa para aquilo que já estava pré-estabelecido. E aí a mudança do plano diretor veio até com uma proposta do Poder Executivo, que é o responsável, né, por fazer... Isso foi a partir de 2024? Isso é a partir de 2024. E aí o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez junto com a Associação dos Moradores do bairro Belvedere foi trazer legalidade para aquilo que já estava estabelecido. Porque não fazia sentido uma loja vender roupa com um quinai de lanchonete. Não. E todo mundo fazendo vista grossa porque estava errado. Então o comércio ele se estabeleceu nas grandes avenidas e as ruas mais residenciais foram preservadas. E mais com diversas restrições. Né? Você não pode ter um bar com música no Belvedere, você não pode ter situações de comércio que tragam ali barulho, confusão, preservando ali que é um bairro residencial. Sim, tá claro. O que acontece com outros bairros em Belo Horizonte com essa mesma pegada que você me falou aí? Quais são os outros bairros de Belo Horizonte que estão sendo provocados com situações similares? Na lei do ano passado teve alterações também. Cidade Jardim, que também teve uma participação grande da Associação de Moradores da Cidade Jardim. Um bairro, inclusive, que as pessoas estavam ficando muito preocupadas. A população do bairro Cidade Jardim está envelhecendo. Foi feito um tombamento geral do bairro. As pessoas estão com medo do reflexo disso. Estão com medo da desvalorização do bairro. Né? Estão com medo ali dos problemas de assalto, do excesso de pessoas em situação de rua que está acontecendo ali. As pessoas estão com medo. Então, eles também estão querendo ali gerar mais vida para o bairro. Isso aconteceu também, uma alteração no bairro São Bento. E a gente vê que hoje um bairro, por exemplo, como Mangabeiras, que sempre quis se manter mais isolado e mais preservado na cidade, a gente vê que começam a surgir movimentos para também trazer mais vida para o bairro. Porque isso, gente, muda a segurança do bairro.
Não tem como você se isolar da cidade e achar que você vai ser preservado dos problemas. Então, assim, a gente vê que há uma preocupação muito grande de outros bairros, assim, falando em Centro-Sul. A Pampulha fez isso também, que né, em outra regional, mas as pessoas estão querendo conciliar comércio, a vida do dia a dia. Tem um estudo, inclusive, de que no pós-pandemia as pessoas estão se deslocando menos. Os bairros estão se consolidando mais. Exatamente. Para as pessoas viverem ali dentro do bairro, atividade comercial, a escola, os filhos. Sim. Né? Então, assim, é uma tendência mundial isso. Sim. Fernanda, eu acho que está claro em relação aos seus movimentos aí em Belo Horizonte. Eu repito mais uma vez, reconheço na sua atuação uma das melhores referências que a gente tem em Belo Horizonte de atuação pública, de atuação política. Acho que você tem feito um trabalho muito rico aqui na Câmara Municipal, trazendo não só sua elegância, sua habilidade no trato, mas também sua correção como mulher servidora pública. Não apenas neste momento que você está aqui em Belo Horizonte, mas ao longo da sua trajetória como servidora pública no ambiente jurídico, correto? Queria te agradecer muito e queria que você finalizasse falando como é que é o seu sentimento neste momento agora, a gente encerrando o ano de 2025. Você tendo a sua atuação reconhecida e colocada como uma possibilidade de estar na pré-candidatura do vice-governador e próximo governador de Minas, a partir de abril ou maio do ano que vem, Matheus Simões. Como é que você está sentindo isso no seu trajeto político tão recente, mas repito mais uma vez, tão reconhecido? Como é que você está se enxergando nesse caminho? Você acha que isso é uma missão que você vai receber com muita tranquilidade? Você acha que tem que ter mais algum preparo ou não tem? Você está preparada para isso? Qual que é a sua visão? Gustavo, primeiro assim, é uma honra, né, ver meu nome aí sendo cotado para uma vaga de vice-governadora numa chapa com o Matheus Simões. Eu brinco que quando eu fiz o curso para promotora de justiça, quando eu virei vereadora aqui na Câmara Municipal, eles viram pra gente e falam assim: você sabe nadar? Aí você fala: não. Aí eles te jogam na piscina. A gente vai nadar. Se eu vou nadar segurando na beirada, se vai ser de costas, se vai ser crawl, borboleta, cachorrinho, eu só sei que afogar eu não vou. Porque preparada para cada missão que me é dada, eu sou e eu faço acontecer. Eu vi até em uma das notícias falando assim: não tem uma atuação muito social. As pessoas acabam focando muito na minha atuação técnica em função do meu perfil e pelo fato de eu ter sido uma das mais votadas na Centro-Sul. Mas eu tenho inúmeras atuações, inclusive na cidade toda, e eu fico muito feliz porque quando teve um problema no 1º de maio, né, que uma obra da prefeitura estava gerando rachaduras nas casas do 1º de maio, a população me chamou para fazer a ponte e resolver o problema com a prefeitura. Quando estava caindo uma escadaria num beco, no Morro das Pedras, a população me chamou para poder resolver a escadaria do Beco das Pedras. O local para o CRAS do Cabana, que é uma luta antiga da comunidade, foi um assessor meu, junto da comunidade, que fez um levantamento dos prédios públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, e fomos nós que conversamos com quem estava num prédio público cedido há mais de 10 anos, para que ele desistisse da cessão e pudesse ser o CRAS Cabana. Eu acho que as pessoas veem em acessibilidade, para além da questão da tecnicidade. E eu acho que qualquer cargo público, a gente precisa saber conciliar tudo isso. A acessibilidade, a tecnicidade e o caráter. A gente está num momento do Brasil que eu acho que é preocupante. Me preocupa muito tudo que está acontecendo. E me preocupa a gente normalizar tudo com tanta facilidade. E eu acho que as pessoas me veem aí como uma voz muito combativa contra o que está errado. Porque nem em função de política, nem em função de acordos, nem em função de nada eu vou me calar.
o combativa não precisa ser desequilibrada, Jamais. pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu nunca expus. Vocês podem entrar no meu Instagram, não vai ter a foto de nenhum colega, não vai ter a fala de nenhum colega, não vai ter a exposição de nenhum colega. Porque eu acho que a gente não precisa subir na cabeça dos outros para aparecer. Eu não preciso afundar ninguém para estar por cima. De acordo. Parabéns. Obrigada. Muitas boas realizações nesses próximos anos. Não sei exatamente onde é que você estiver, onde é que você vai estar, na verdade, mas onde você estiver, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um valor para aquele ambiente, para aquele local. Seja aqui na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja na cidade administrativa, onde é que você for, não tem a menor dúvida que vai dar um show. Obrigada. Com a competência e com a correção que você tem aí de fazer as coisas do trato público. Acho que é isso. Te agradeço. Parabéns. Volte sempre. A Parabéns. casa aqui está, né, de portas abertas e para todos vocês, inclusive. Parabéns. Essa é a doutora Fernanda Toelli, vereadora de Belo Horizonte, uma craque, habilidosa, jeitosa, atende as pessoas, atende ao cidadão de Belo Horizonte, que eu acho que é isso que tem que acontecer, numa trajetória e num percurso lindo de se ver e de se reconhecer. Parabéns, obrigado. Obrigada.